Vida FM 107.9, a voz da comunidade. ZYS 599, Rádio Vida FM, frequência modulada 107.9, Irecê, Bahia. Estúdio localizado à Rua Luiz Riela Carvalho, Copirecê. Um produto da Associação Comunitária Novo Milênio. Vida FM, a voz da comunidade. No Jornal Comunitário da Rádio Vida FM 107.9, a opinião ética e inteligente do professor Jefferson, trazendo as principais notícias da região, do estado da Bahia, do Brasil e do mundo, sempre de forma responsável e comprometido com a verdade. Professor Jefferson, a opinião ética e inteligente do rádio. Bom dia, voltando aqui mais uma vez, Jornal Comunitário, já conversando aqui com o professor Aguinaldo, também com César Damasio, professor Aguinaldo, secretário de Educação, César Damasio, subsecretário de Educação do município de Irecê. E eu estava dizendo aqui, professor Aguinaldo, muita gente já esperando aqui, né? Isso é bom. E o professor Aguinaldo já tem uma parceria com a gente aqui, inclusive é um dos agentes públicos que mais tem vindo aqui na Rádio Vida FM. E a gente fica muito feliz e com tudo isso. Professor Aguinaldo, sem mais delongas, seja bem-vindo aqui à Rádio Vida FM e fique muito bem à vontade aí já para suas considerações iniciais. Bom dia, Jefferson. Bom dia, ouvintes da Rádio Vida 107.9, a voz da comunidade, né? Então, estou aqui para saudar os ouvintes e como a educação é a voz da comunidade, nós vamos esclarecer algumas questões relacionadas à educação, né? Vou pedir licença pelo distanciamento para tirar a máscara, né? Já fizemos as devidas medidas de higiene, estamos só em 3 pessoas aqui no estúdio, então tem como a gente melhorar a comunicação. Professor Aguinaldo, essa questão do retorno às aulas presenciais, a questão da vacinação dos profissionais, inclusive ontem eu estava assistindo um vídeo que a assessoria de comunicação postou de vacinação, as pessoas muito felizes, alguns professores falando do entusiasmo, falando de esperança, né, César? E eu achei muito legal a forma como foi feita. Eu queria que você informasse como é que está sendo essa vacinação, como é que foi a vacinação dos que vacinaram ontem e como é que a secretaria está pensando o retorno das aulas presenciais. Bom, então, primeiro a gente está muito feliz com essa, vamos dizer assim, esse mutirão de vacinas da comunidade escolar, né, de todo o profissional da educação do município de Irecê, né? Então, nós ontem, o prefeito fez uma organização na qual as vacinas que chegaram da Janssen foram direcionadas para a comunidade escolar, não só para o professor do município, mas também para o professor da rede estadual e a privada, ou seja, né, então nós somos uma grande comunidade estudantil e que precisa dessa imunização, até para que a gente fique mais tranquilo para o retorno, né? Então foi um movimento bonito, uma medida sanitária que o prefeito tomou. Nós vínhamos já discutindo junto com os diretores, os proprietários das escolas particulares da nossa cidade, esse retorno, e o processo se deu com muita responsabilidade, né? Tanto dos órgãos estaduais, municipais, como também da rede particular, né? Então, a gente conseguiu, ao longo de 1 ano e 3 meses, estabelecer uma parceria muito boa, e nisso resulta agora esse decreto que o prefeito publicou, né, o decreto número 406 do dia 5 de julho de 2021. Então, com esse decreto, nós vamos retornar presencialmente, de forma escalonada, e isso não significa dizer, até que para os pais se acalmarem, que segunda-feira tem aluno dentro da escola. Não. A partir de segunda-feira, nós estamos convidando os professores para o retorno, para o planejamento, né? Então, nós vamos voltar de forma escalonada,
gradual, com todas as medidas possíveis de segurança. E uma coisa que o prefeito deixou bem claro nas nossas reuniões e também em entrevistas às emissoras locais é o seguinte: nós vamos voltar com toda a organização por unidade escolar. Nós não temos, vamos dizer assim, um protocolo onde obrigue todas as unidades voltarem da mesma forma. Tanto é que o município de Irecê, ele sai na frente, quando foi decretada a pandemia em 2020, que nós construímos, né, o nosso protocolo de retorno e demos autonomia às escolas para construir os seus protocolos, né, onde cada escola criou a sua governança para construir o seu protocolo. Porque a gente precisa ter uma ideia. O Colégio Odete, a Escola ACM, a Escola Joel e o Luiz Viana têm alunos do Fundamental 2, é o antigo de 5ª a 8ª. Tem uma organização. O Odete é uma escola com 1.200 alunos. Mas nós temos também as escolas do campo, que tem a quantidade de alunos de 16 alunos, 10 alunos, é uma outra organização. Então, quando uma escola da sede com a quantidade grande de alunos vai atender 25% ou 50%, nenhuma escola do povoado pode atender 100%. Se 100% de uma sala for 10 alunos, então não tem por que não atender. Então veja que o município de Irecê, com suas 38 escolas, terá várias organizações, né? Então o professor, a professora, nós não vamos chamá-los para colocar em risco. Então, nosso professorado, né, uma boa parte vacinou ontem e uma outra parte está aguardando agora a segunda dose para o retorno com as crianças. Já o planejamento é com toda a medida também de distanciamento, cada professor já tem sua máscara, isso é óbvio, a escola tem o álcool em gel, nós professores também já andamos, já faz parte do nosso vestuário uma máscara, já tem todo mundo, vamos dizer, do professor não, de toda a comunidade, né? Um vasinho com álcool em gel, e dentro da escola também nós teremos todo esse aparato, até porque o governo tem uma proposta, né, que é saúde escolar, eu lembrei o nome da sigla, né, no qual ele destinou uma verba, e esse material nós já compramos para as escolas, né? Então, nós já compramos máscaras, álcool em gel, totem, borrifador, então as escolas já receberam todo este material. Paralelo a isso, a organização das escolas ao longo dos próximos dias é para o retorno, né? Então, como é que vai dar isso? Dos dias 12 a 23 de julho, as escolas estarão em uma jornada organizacional para o retorno. São os ensaios, vamos dizer assim, né? Então, as guardas municipais, quando a gente tem um desfile de 7 de setembro, quando tem os seminários, a gente ensaia para ver como é que vai ser, né? Então, nós também vamos ensaiar esse retorno. E os professores são os agentes que estarão apontando, junto com os coordenadores, com os diretores, esse retorno, né? Então, a organização é essa. O professor, a professora, que já está vacinado com a AstraZeneca, já tem 76% de cobertura. Entre os dias agora, 27, 28, 29, 30, por aí, então, tomam a grande parte a segunda dose. E esse retorno também, é bom a gente deixar claro, para não ter interpretações dúbias, nós retornaremos de forma escalonada, híbrida. Então a gente vai tendo o processo de ensaio e adequação. Se porventura a gente perceber dentro de uma escola que teve algum surto, alguma questão, outra coisa que o prefeito já tomou como medida, já está estabelecido um quantitativo de teste rápido para que, sendo necessário, uma escola seja testada, ou uma sala, ou até todas as escolas. Então isso o prefeito também já destinou esse percentual de testes, né? Então, o que a gente quer deixar bem claro, enquanto governo, né, enquanto Secretaria de Educação, é que nós estamos organizando, e assim, só se organiza, só se faz fazendo, ensaiando, testando, aprendendo e avaliando. Porque nós vamos ensaiando e vamos vendo como é que vai ser o movimento, como é que é esse movimento de retorno, né? A creche retorna, a educação infantil, como é? Então, primeiro, nós vamos retornar com a educação infantil.
Então, o retorno às aulas presenciais da educação infantil será no dia 26 de julho. Então, 26 de julho, volta a educação infantil, a quantidade de aluno é bem menor, a gente vai fazer o ensaio, as escolas vão ensaiando, tudo direitinho, para que a gente tenha propriedade disso. Em nível de mundo, o Brasil é o único país do mundo que não retornou e o que ficou mais tempo com as crianças em casa. Isso é preocupante. O que nós vamos ter que trabalhar ao longo dos próximos anos é para recuperar as não aprendizagens, né? Vidas não se recuperam, aprendizagem recupera, mas a gente precisa ter essa noção da necessidade desse retorno. Está claro, né? Desde o dia que o prefeito anunciou esse retorno, aí tem chegado cada áudio lindo, né? Que arrepia a gente, das crianças dizendo a vontade de voltar e que está feliz e tudo, mas é claro que os pais têm medo e que a gente vai estudar sim a possibilidade. Aquele pai que opta pelo não retorno, nós vamos ter que entender, sim. É claro que a rede passa por uma nova organização. Então, com esse retorno, a organização do kit, já não tem mais kit, porque agora nós vamos retornar, então nós vamos ver o movimento. Esse mês tem kit, secretário? Não tem mais o kit. Por quê? Porque nós vamos retornar, então nós vamos organizar. Como é que vai ser essa merenda individual? Então, a nossa equipe de nutrição, coordenado por Cássia, Alda e Felipe, já estão dentro da secretaria, fazendo toda essa organização. A nossa equipe de transporte, que é com o coordenador Valério, já está testando. A nossa equipe técnico-pedagógica dentro da secretaria, coordenado pela professora Andréia, já está fazendo. O subsecretário César, junto com Geisa, já está fazendo essa visita às escolas para ver como é esse movimento. Então, todas as pessoas que dentro da secretaria, dentro das nossas equipes, a qual você faz parte, já sabe do papel que tem. E nós também, do município de Irecê, tem muita coisa que a gente se sente feliz em saber que a gente andou muitos passos, né? Então, Jefferson, Nelson, Ariston, Gervásio, José fazem parte do NTE, que é o Núcleo de Tecnologia da Educação dentro da Secretaria. Então, durante esse período, desse 1 ano e 3 meses, as escolas agendaram formação, nós equipamos os ambientes tecnológicos dentro das escolas, nós adquirimos televisão, computador, notebook. Então, assim, nós estamos 100%, vamos dizer assim, com a tecnologia? Não, nós não estamos. Nem o Japão está. Mas nós estamos tentando, nós estamos no caminho, né, para esse ensino híbrido que a gente está ensaiando, que é difícil para o professor, para a professora que não tinha tanta familiaridade com a tecnologia, mas assim, o nosso NTE, os professores e as professoras que procuraram tiveram formação, vários vão lá, tem as oficinas, e assim, nós temos os espaços dentro das escolas, né, os nossos ambientes, dentro da Secretaria de Educação, nós temos o Espaço Colaborar, estamos revigorando, demos uma repaginada no nosso ponto de cultura, e nós vamos, ao longo o que falta desse ano, ver e estudar uma nova educação. Então já virou clichê, a educação não será a mesma. Com certeza ela não será a mesma, mas assim, os atores envolvidos, nós, secretaria, nós do governo, nós da comunidade estudantil, nós vamos passar por essas adaptações, né? Então nós estamos como secretários de educação desse território, que a gente se reúne, assim, a carga, vamos dizer assim, que cai sobre os nossos ombros, é de muita responsabilidade com a vida, né? Com a vida da criança, do professor, da professora, da merendeira, de todo mundo. E nós temos também um compromisso, claro, com a educação, com a aprendizagem, né? Nós não podemos mais negar essa aprendizagem. Professor, tem alguns questionamentos aqui, inclusive da professora Lília Dourado, que está ouvindo lá no bairro São Francisco. Ela está perguntando: bom dia, professor Aguinaldo Freitas. E quanto à Escola Municipal Luiziana Filho, que se encontra em reforma, como a Secretaria está orientando esse retorno? Bom, Lília, essa resposta vale para a Lília, vale para a comunidade do Paraíso, a comunidade da Escola Joel, a comunidade da Escola
Duque de Caxias, né? Porque o Odete tem uma reforma, mas que não atrapalha. Nós, enquanto secretaria, eu gosto de dizer o nós, porque secretário é apenas um maestro, né? Mas a gente tem uma grande equipe que trabalha pela educação e César Damasio está junto comigo nessa pegada. Foi um enviado de Deus esse ano lá, que o prefeito foi usado por Deus para indicar que ele está lá me dando esse apoio e ele gosta de mexer com obras igual eu gosto, né? Então, eu, César Damasio, a nossa engenheira Lara, a nossa arquiteta Camille, né? Então nós temos corrido às escolas o município de Irecê, gente, acreditamos que até início de outubro, meados de outubro, nós vamos inaugurar escolas com reformas grandes, coisa potente, vamos dizer assim. Nós vamos deixar as escolas preparadas para a proposta integral integrada, que é o que versa e a gente sabe que precisa, escola integral, integrada para a nossa criançada, né? Acreditamos que o governo federal ainda vai ser sensível a essa causa, ainda mais agora por conta da pandemia, e que dentro em breve a gente tenha escolas integral, né? Então, a escola Luiz Viana, eu estive ontem, eu e César e Lara, lá na comunidade, vendo espaços para que a gente adeque para a sala de aula, né? Então nós já fomos lá ontem, já está bem, a gente já conversou direitinho e nós temos esse período de organização. Enquanto isso, o ensino remoto continua, sim, não para. Que até para as pessoas entenderem, quando eu falo que as escolas terão dinâmicas diferentes, embora estejam na mesma rede, então é por isso, né? Aí vem a Escola Paraíso. Estamos também vendo já dentro do bairro essa possibilidade, como é que seria esse retorno. Aí vem a Escola Duque. Da mesma forma que tivemos ontem com o diretor Reginaldo, e a Escola Duque já tem uma logística mais favorável. A Escola Joel, o diretor Alex Cristiano, nós tivemos ontem. Então, assim, pensem que as escolas, elas têm sim a possibilidade essa de continuar remotamente, mas nós estamos vendo outros espaços para a gente fazendo esses escalonamentos. Alguém pode até perguntar aí, secretário, vocês tiveram 1 ano e 3 meses para fazer isso, e por que não fez? Porque nós temos todo um processo burocrático de licitação, e nós passamos também pelo período eleitoral que inviabiliza certas coisas. O fato as escolas que nós estamos reformando, quero mandar assim um carinho muito, 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 muito especial à comunidade do bairro São Francisco, que tem 20 anos, vamos dizer assim, eu estou nessa rede há 28 anos, que espera essa grande reforma e que vai ficar uma escola muito, 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 muito bonita e agradável. Um abraço muito também especial à comunidade do Paraíso, né, que agora vai receber uma escola, assim, duplicou o tamanho da escola, com os espaços muito bem definidos, com biblioteca, com brinquedoteca, com sala de planejamento, sala de professor, aluno especial, tudo muito conjugado, 6 salas de aula, quadra coberta, pátio coberto, cantina, tudo o que a gente podia botar de melhor, a gente botou. Mobiliário novo. Então, nós, assim como a Duque de Caxias, toda uma adaptação. Por quê? A educação que nós acreditamos, que o governo Elmo Vaz acredita, é uma educação de qualidade. E qualidade requer também condições de trabalho, porque assim, a valorização profissional também passa pela qualidade do ambiente que ele trabalha. Então, nós queremos deixar, né, esse legado para as futuras gerações de escolas bem mais humanizadas, porque as pessoas confundem muitas questões quando fala de humanidade, de humanismo. Então, as pessoas confundem muitas vezes o laissez-faire, pode tudo. Não é por aí. A gente precisa adotar a nossa comunidade de qualidade, de regras, de cumprimento de planejamentos. Então, nós estamos tentando, já estamos no 4º ano e meio, fazendo esse exercício de uma educação de qualidade e que, na realidade, claro que nós não temos como agradar a todos, mas nós estamos aí na luta, né? Uhum. Você, como um educador dessa rede municipal, vê qual é a nossa labuta, a nossa demanda constante. E dizer o seguinte, às vezes as pessoas que estão de fora não sabem. Durante esse 1 ano e 3 meses, né, as escolas
fizeram trabalhos maravilhosos, né? Então, eu dou conta agora, porque a pandemia nem tudo, vamos dizer assim, nem tudo é negativo. Então, enquanto secretário, eu e César e toda a comunidade pedagógica da secretaria, e você, Jefferson e Nelson fizeram isso com muita propriedade, Ariston, eu assisti várias reuniões, assisti reuniões de pais, assisti live do São João, teve encontro literário, teve gincana, teve festa de conclusão do 9º ano. Então, teve jornada pedagógica, tem aulas maravilhosas. Então, assim, os professores, as professoras se viraram, até porque, né, a gente sabe, tem uma coisa muito, eu tenho falado dentro da secretaria. Qual é o instrumento de trabalho de um pedreiro? É a enxada. Ele compra. Qual é o instrumento de trabalho do carpinteiro? É o serrote e o martelo. Ele compra. Qual é o instrumento de trabalho do médico? O tensiômetro. Ele compra. Então, nós, professores, é claro que a gente compra notebook para a gente trabalhar. A gente compra materiais que a gente quer fazer uma aula mais arrumada. A gente compra. Então, assim, isso desperta, assim, esse compromisso com a educação pública de qualidade. Então, os professores, as professoras que investiram nisso, investiram na qualidade do seu trabalho. Né? Então, assim, o município dotou, vamos dizer assim, as escolas de tecnologia, é o que a gente quer. Não, ainda não é. Nós estamos, assim, num processo de o PA, ele sofre alterações, nós vamos agora para o PA 4, e nós fomos um dos poucos municípios, vamos dizer assim, que o PA lançou uma meta em 2019, e nós somos um dos poucos que conseguiu lançar em tempo recorde, graças à eficiência do nosso núcleo de tecnologia, uma ação no PA que está lá. Se um dia sair, nós botamos uma ação no valor de 37 milhões para tecnologia. Pode ser que não venha, mas pode ser que um dia venha 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, e nós estamos aí, dentre outras ações. Irecê, ele vai despontando no cenário da Bahia e no cenário nacional, com a proposta de ciclo de formação humana, que a gente tem sido convidado para apresentar nossa proposta em vários vertentes. No Rio de Janeiro, foi apresentado em Catu e Camaçari e outros municípios querendo conhecer. Então, a proposta de ciclo deu esse movimento e a rede passou por essa adequação de uma luta nossa da categoria de mais de 10 anos, da implantação da reserva técnica. Isso também favoreceu demais ao professor, à professora, esse novo planejamento, essa nova dinâmica de planejamento no qual a reserva técnica dá ao professor qualidade de vida também, como é para o pai que está em casa entender. A reserva técnica, o professor tem 3 horas em sala de aula e 7 horas para planejamento, avaliação, correção de provas, para que o professor, aquela luta nossa, junto ao sindicato há 10 anos, ele tenha essa oportunidade de levar ou não levar nada para fazer em casa. Então, o município de Irecê, esse ano passa por essa revolução, e que a gente sabe que, claro que gera alguns incômodos, alguns dissabores, mas assim, isso aí é um processo de organização que não se muda uma educação de um município em 4 anos. Nós temos um processo de construção que começou em 97, com o apogeu do Fundef, que virou Fundeb, e o município de Irecê, ele tem uma trajetória de continuidade de muitas ações e sendo avaliado. Então, os governos que vão entrando e saindo, eles vão seguindo, vamos dizer, um fluxo educacional. Irecê não tem, vamos dizer assim, grandes quebras na educação. Quando o professor Aguinaldo aposentar, ele vai trabalhar aqui na Rádio Vida, você sabe, né? Eu tenho vontade. Fala super bem, né? E é muito bom. Então o convite já está feito, inclusive. Eu aceito. Já está feito. Professor, chegando muita pergunta aqui, talvez eu não dê conta, inclusive, mas eu queria registrar aqui a participação da professora Patrícia, que está dizendo que as reformas estão a todo vapor. Obrigado ao secretário, subsecretário e ao prefeito Elmo Vaz e equipe pela excelente reforma realizada na escola José Francisco Nunes em Itapicuru. Mas existe aqui algumas perguntas chegando de algumas pessoas. Por exemplo, Luiz Júnior está perguntando aqui se existe um planejamento para a vacinação dos profissionais de empresas de cursos livres e profissionalizantes, que segundo ele ficou de fora. Tarcísio Moura também está dizendo, gostaria de saber como ficará a vacinação dos profissionais de empresas de cursos livres, profissionalizantes e idiomas, já que os mesmos têm contato com alunos,
Tem algum planejamento para a vacinação desses profissionais? E o Robson também tocou na mesma questão das escolas técnicas e outros cursos livres. Pronto. Robson, acho que é de Andaraí, né? Conheço Robson. Veja só. Robson. Pronto, conheço ele. Gente boa demais. Veja só, eu não posso responder essa parte aí, até porque aí é da pasta da saúde, né? Então, não posso dizer como está essa organização, né? Então, eu sugiro, né, que vocês conversem com a nossa secretária Tarsila, né, sobre essa possibilidade, como é que organiza, porque assim, nós da educação, vamos dizer assim, a educação pública, municipal, estadual e particular, pela nossa organização, então entrou todo o nosso quadro, né? Então, não é só o professor regente de sala, e sim o profissional da educação, né? Então, eu entendo também que os cursos livres de idioma, claro, lidam com o aluno, né? Mas não posso responder como está essa dinâmica, por não ser da minha pasta, não tenho propriedade para falar. O que eu posso falar é que a Secretaria de Saúde tem, vamos dizer assim, tem tido um trabalho muito bonito, muito sequenciado e organizado para que a vacina Irecê siga toda a determinação da CIB, né? Então o Irecê faz as coisas assim muito... Gerou até algumas pessoas, porque determinados municípios adiantou Irecê. Não, Irecê primeiro é o polo, né, vamos dizer, desse território que compõe os 20 municípios, e Irecê segue muito as orientações, vamos dizer, segue o que tem que ser seguido da CIB, né? Então a gente está aí nesse caminho, né? Então, eu sugiro que essas pessoas dos cursos livres de idioma, então procurem a Secretaria de Saúde para um diálogo, né? Ver as possibilidades. Sim, professor, o senhor vinha falando aí do cronograma de retorno, né? E começando pela educação infantil. Sim. No outro protocolo do ano anterior, era o contrário, voltaria primeiro os anos finais e aí sequencialmente até chegar os anos iniciais. Sim. Por que essa alteração? E aí o senhor já aproveita e traz o cronograma de retorno com essa nova perspectiva. Ok. Quando nós fizemos esse protocolo, né, em 2020, começou a pandemia e você estava como vice-diretor, né? Você viu que nós não entramos em parafuso, né? Mas, meu Deus, a pandemia, tudo novo. Na gripe espanhola eu não era nascido, né? Tem 100 anos, né? E a gente não sabia. Então, nós começamos a construir o nosso protocolo, né? Fizemos um protocolo organizado, com assessoria da professora Graziela Dourado, com a orientação da nossa primeira-dama Sinara Dourado, Sinara Barbosa, já botei Sinara como Dourado, né? Sinara Barbosa, como também ajudou muito pelo fato dela ser uma pesquisadora da Fiocruz, e todas as recomendações do MEC, né, do Conselho Nacional de Educação. Então nós estamos pegando todo esse material, e que é um rico e vasto material. Então construímos esse protocolo e cada escola tem o seu protocolo. Ao longo desses meses, desse 1 ano e 3 meses, muita coisa mudou. A gente viu que muita coisa mudou, as vacinas, a quantidade de vacina, toda essa questão que foi organizada, né? E o que é que foi se percebendo ao longo desses anos é que as crianças, né, elas são menos suscetíveis à contaminação, e quando são contaminados os efeitos são bem menores, né? E aí nós fomos organizando. Aí agora o nosso retorno, primeiro a gente retorna no dia 26 com a educação infantil. E aí nós, do dia 12 a 23, a gente planeja com todas as escolas, educação infantil, Fundamental 1, 2, EJA, e isso engloba, claro, que é o campo que tem todos esses segmentos, né? E aí a gente ensaia com a educação infantil, menos alunos, as creches têm toda uma dinâmica estrutural muito favorável e tudo, e então a gente começa. Quando a gente passa desse primeiro momento, aí a gente retorna tem um recesso, né? Recesso não, tem o feriado de São Domingos, tem a emancipação da nossa cidade que mudou a data, então a gente retoma com a educação Fundamental 1, 2, EJA, no dia 5 de agosto, né? Presencial. Então, primeiro, educação infantil, dia 26, 5 de agosto, Fundamental 1, 2, EJA, né? Então, todo esse movimento escalonado, híbrido, claro que nós vamos respeitar aquelas pessoas que estão com laudo médico,
no qual diz que não pode retornar presencialmente. Já vimos várias pessoas que se despontaram, que tiveram uma familiaridade com a questão remota. Essas ficarão remotas. As grávidas, que até o protocolo atual tem que ficar em home office, também será respeitado. Então, os laudos médicos, claro que eles serão analisados um por um e atualizados, né? Até porque a dinâmica do Covid, ele tem, cada dia sai alguma decisão, né? Eu quero deixar aqui bem claro para as famílias, ninguém será obrigado a nada, claro. E o que a gente vai fazer é o seguinte: se tem qualquer, como é que se diz, surto, alguma dúvida quanto ao estado da criança, do professor e tudo, nós vamos testar. E para isso também nós temos um fluxograma, que nós já estamos aqui com a sua assessoria, nós vamos criar um videozinho, né, de orientação de como é o retorno, quais são as medidas. Então isso aguardo que será feito. Então, assim, muita coisa foi organizada ao longo desse ano e 3 meses, e muita coisa vai sendo a demanda diária. Então, assim, ninguém pense que nós teremos uma receita pronta. Não. Então, nós tivemos reunião com Marcos do Colégio Cometa, com a Laerte, com Rosa, com a Jardim Criação, com Sinara, com Magnólia da Escola Moderna, com Clêncio do NTE, com a Cooperio, a Laerte Vive Tudo, com Cíntia da Escola Dinâmica. Cada escola tem um protocolo diferente, realidades diferentes, e eles foram se adaptando e vão se adaptar mais. Então é por isso que a gente se encontra, a gente tem dialogado, e cada vez mais a gente vê essa necessidade dessa junção, dessa discussão, desse alinhamento escola pública municipal, estadual e particular. Então a gente está, assim, cada vez mais se aproximando, até porque o nosso secretário de Educação do Estado, Jerônimo, eu tenho tido algumas reuniões com ele, ele diz assim: secretário, o senhor é secretário de Educação do município. E ele tinha me falado muito nesse período que ele está, nas reuniões, e assim, eu não conseguia me ver muito nesse processo, né? E a pandemia trouxe isso. A gente se reuniu muitas vezes com as escolas particulares, com o NTE e Secretaria de Educação. Então, assim, a gente ficou mais próximo, e a educação é da cidade de Irecê, do município, e cada vez mais nós vamos sentar para dialogar, discutir da ideia de briga, né? Dialogar sobre a educação do município de Irecê. Durante esse período pandêmico, a Secretaria de Educação ficou aberta integralmente. Sim. Mas para as pessoas que não conseguem se deslocar até a Secretaria, como é que faz para entrar em contato? Enfim, quais são os canais de comunicação da Secretaria? Bom, nós temos a nossa ouvidoria, né, que é a Cláudia, que não é a Cláudia do Sermute, é a outra Cláudia, que atende no telefone 3641-7274 para prestar qualquer informação. Se naquela hora aquela informação ela não tiver de posse, ela retorna a ligação. É uma pessoa extremamente capaz, muito tranquila, resolutiva, né, e tem assim uma forma muito doce de atender as pessoas. Então, nossa ouvidora, Cláudia, está na secretaria e é uma pessoa que eu sei que vai dar as respostas, né? Muitas vezes, naquela hora, ela precisa de ouvir o subsecretário, ou secretário, ou um coordenador técnico, né? Então, ela vai ouvir e retornar, né? E também, assim, as nossas coordenadoras técnicas, né, da educação infantil, Josi, Fundamental 1, Melque Gardênia, Fundamental 2, Graça, Campo, Leide, Integral Integrada, Fernanda, Educação Especial, Cláudia, Eja, Leiliane. Então, essas pessoas, esqueci alguém, gente, para depois não... Arte, vamos dizer, Maria Jardel, que cuida do esporte estudantil. Então, essas pessoas gostam de responder sobre as suas pastas e até porque faz um encaminhamento devido. E o nosso Espaço Colaborar, que tem a coordenação de Nelson, e você agora no Ponto de Cultura, que faz essa mediação tecnológica, e que, assim, eu sou suspeito em falar, até porque a nossa equipe é uma equipe muito boa e a gente faz o possível para que cada vez mais ela melhore. Então, o nosso Espaço Colaborar foi o primeiro da Bahia e é modelo para a Bahia em atendimento, em prestação de serviço à comunidade, né? Então, nós estamos, assim, nessa pegada
de lutar o tempo inteiro para que a educação do município desponte, né? E o nosso aluno, a nossa aluna, ele está sedento de ir para a escola, conviver com aquele espaço, com a merenda, com o coleguinha, né? Com o tropeço dentro da escola, porque faz parte do nosso processo escolar, né? Então a gente tem recebido muito apoio da sociedade, da comunidade, em respeito a esse retorno, claro, híbrido, escalonado, com organização e, de novo falando, como o prefeito disse, se for preciso recuar, nós vamos recuar. Agora, nós não vamos pecar em não tentar voltar, não. Professor Aguinaldo, é muito bom o papo, rápido, né? E assim, eu estou muito feliz com as informações, assim, e muito satisfeito, porque assim, foram informações objetivas, mas eu gostaria de deixar os microfones para que você deixe uma mensagem aí para a comunidade escolar, já faça suas considerações finais e acrescente algo se julgar necessário. Bom, então o que eu queria dizer é o seguinte aos professores e às professoras, né? Então hoje eu vou publicar uma portaria, né, enquanto secretário, chamando para o retorno a partir de segunda-feira, né? Então o secretário não vai, vamos dizer assim, obrigar ninguém. Cada pessoa, cada professor, professora da rede é livre para fazer as suas escolhas, né? E nós vamos estar dentro da escola acolhendo quem retornar e organizando a escola para dia 26 e o dia 5 de agosto, né? Educação infantil, Fundamental 1, 2, EJA e toda a vertente do campo, né? Então, nós vamos nos preparar para isso. E a comunidade, a sociedade, os pais de família também têm o livre arbítrio de dizer, meu filho vai ou não vai, ele continua remoto, né? E nós vamos dizer o seguinte, nós não somos, vamos dizer assim, irresponsáveis de não fazer a coisa tentando, estudando, pedindo ajuda à nossa secretária de saúde, à comunidade das escolas particulares que também se colocaram à disposição caso a gente precise do apoio deles, né? Então, nós estamos assim, sabe, o governo que está à disposição e assim, nós vamos fazer o que precisa ser feito e a gente sabe assim, que a escola não é um vetor de contaminação, está provado que não é um vetor de contaminação, né? Porque se fosse vetor de contaminação, a escola, então a gente não teria tanta gente, vamos dizer assim, contaminada, né? Então a escola não é esse vetor. E os casos que a gente teve de professores e professoras contaminados não foi dentro da escola, né? Então, e não tem um vírus corona que vem com a marquinha, peguei na escola, ou peguei no supermercado, ou peguei dentro do ônibus na excursão, ou peguei na praça, ou peguei no banco. A mamoninha, como eu chamo, ela não vem com o endereço de onde a gente pega, né? Ela tá aí solta. Assim como não tem tão etiqueta, claro, né? É tão clara as coisas que com a quantidade de vacinas que você já fez, vocês estão vendo, tinha dia que estava 100 e tanto, o último que eu vi, salvo engano, tinha 41, oscilou para 50, ou seja, a gente está dentro do limite de baixa e o Brasil todo baixando. Salvo engano, só o Acre continua um pouquinho, né? Mas a Bahia está assim despontando e nós vamos aí exercitar a nossa cidadania e exercitar e dar o direito do aluno de estar na escola. Então a todos, assim, uma boa tarde, fico feliz em estar aqui na Rádio Vida e vamos o tempo todo lutar para que a nossa educação seja de qualidade e respeitando o contraditório. Vamos respeitar o contraditório, né? Então, muito obrigado a todos e a todas. Conversamos com o professor Aguinaldo Freire, secretário de Educação, que está aqui acompanhado também do subsecretário, e o pessoal aqui agradecendo por eu ter feito a pergunta. Na verdade, a pergunta ela é pública, né? Ela fica pública aí no Facebook. As pessoas que mandaram as perguntas eu repassei na íntegra para o secretário e essa é a nossa proposta. A gente vai agora para o apoio cultural e daqui a pouquinho estaremos de volta.